Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa do dia 29 de agosto de 2024, memória do martírio de São João Batista. João sela sua missão de precursor com o martírio. Herodes Antipas, depois de aprisioná-lo na fortaleza de Maqueronte, ao leste do Mar Morto, mandou degolá-lo. Marcos 6, 17 a 29, o Evangelho de hoje. João é o amigo que exulta de alegria ao ouvir de Cristo, esposo da igreja, e se eclipsa perante ele sol de justiça. Esta é minha alegria que se completa, é preciso que ele cresça e eu diminua. João 3, 29 a 30. Na sua escola formaram-se alguns dos primeiros discípulos do Senhor. João 1, 35, 40. Desde o século V, o dia 29 de agosto, celebrava-se em Jerusalém uma memória do precursor do Senhor. Seu nome encontra-se no cânon romano. Caríssimos irmãos e irmãs, na memória do martírio de São João Batista, celebramos o precursor que cumpriu inteiramente a vontade de Deus, em sua vida derramando seu sangue como testemunho de sua fé e pregação. Ouçamos a proclamação do Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos de 17 a 29. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, a mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno, era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, e agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres, e eu te darei. Ele jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito um juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e o deu à moça. Ela o entregou à sua mãe, e ao saberem disso, os discípulos de João foram lá e levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Como rezamos na oração da coleta, João Batista, o maior entre os nascidos de mulher, foi o precursor de Jesus, tanto no nascimento e na pregação, quanto na morte. No encontro entre as primas, Isabel e Maria, ele ainda no ventre de sua mãe exultou de alegria ao perceber a chegada do Messias esperado. Preparando os caminhos do Senhor também com sua morte, testemunhou o Filho de Deus e antecipou aquilo que se realizaria posteriormente com o próprio Senhor. A primeira leitura de Jeremias 1, 17 a 19, nos ajuda a rezar o mistério de João Batista, aquele cujo martírio hoje celebramos. Ele é profeta de Deus que comunica ao povo sua santa vontade. É preciso prosseguir sem medo e sem se esquivar. Já o Evangelho narrativa da morte de João é o texto que confirma a opção irrevogável de João Batista, que anuncia o próprio Cristo, a proximidade do reino e a necessidade da conversão. Queridos irmãos e irmãs, Herodes era um rei mau e corrupto. Tinha medo de João porque o via como um dos antigos profetas, que talvez o pudesse castigar. Por que será que gostava de ouvi-lo? Não dá nem para imaginar. Mas é fácil entender que ficasse embaraçado quando ouvia condenar seus falsos amores, a sua ganância, a sua crueldade, os seus assassinatos. No fundo, Herodes era um homem triste, infeliz e desorientado. É certo de que para mudar é preciso estar convencido da verdade de Cristo. A verdade de Cristo nos orienta, mas as ilusões do mundo nos desorientam e geram a morte. Há pessoas hoje que preferem a frieza e a autossuficiência em vez da verdade transformadora. Porém, a verdade de Cristo não morrerá jamais. Queridos irmãos e amadas irmãs,
João Batista nos é apresentado como profeta que denuncia um mal presente em sua sociedade, experimentando também a injustiça do poder opressor. Ele foi um homem de coragem e de princípios, não tinha medo de enfrentar a falsidade e defender a verdade. Morreu por razões políticas e morais. Flávio Josefo, historiador do século I, deixou por escrito que muitos judeus viam na destruição do exército de Herodes uma justa punição de Deus para vingar o que ele havia feito a João Batista, e acrescenta: Herodes o matou, embora ele fosse um bom homem. O cristianismo é uma religião que sobrevive à custa do testemunho de pessoas com profunda experiência de Deus dispostas a pagar o preço por sua opção. Lembre e reze pelos profetas de hoje, no meio religioso, político e social tão injusto, desigual e desumano em que vivemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos, ó Deus, quisestes que São João Batista fosse o precursor do vosso Filho no nascimento e na morte, como ele tombou o mártir da justiça e da verdade, fazei-nos também lutar corajosamente para testemunhar a vossa palavra. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São João Batista, abençoemos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força, e em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Testemunha da luz, João Batista, uma voz no deserto, anunciando o Messias Jesus. Bendito Deus de Israel, que a seu povo visitou e deu-nos libertação, da casa do rei Davi, seu ungido servidor. Houve um homem enviado por Deus para ser testemunha da luz. João Batista, uma voz no deserto, anunciando o Messias Jesus. Cumpriu a voz dos profetas desde os tempos mais antigos. Quis libertar o seu povo do poder dos inimigos, lembrando-se da aliança de Abraão e dos antigos. Houve um homem enviado por Deus para ser testemunha da luz. João Batista, uma voz no deserto, anunciando o Messias Jesus. Fez a seu povo a promessa de viver na liberdade, sem medo e sem pavores dos que agem com maldade, e sempre a Ele servir na justiça e santidade. Houve um homem enviado
morte